Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Então vamos continuar os estudos na Divina Vontade, né? Nós vamos estar meditando o trecho do volume 9. O tema é: os sofrimentos imprimem a santidade de Jesus na alma. Encontrando-me em meu estado habitual, assim que veio o bendito, benigno Jesus, fez-se ouvir com a sua doce voz, dizendo-me: minha filha, as mortificações, misérias, privações, dores, cruzes, servem a quem se serve deles para imprimir minha santidade na alma e para embelezando de todas as variedades das cores divinas. Além disso, não sou outra coisa que tantos perfumes de céu, com os quais a alma fica toda perfumada. Então é um trecho bem curto, né? E Jesus fala do valor do sofrimento, né? Que o tema é, olha, os sofrimentos imprimem a santidade de Jesus na alma. Então, os sofrimentos, né, se torna esse meio que Jesus coloca, né, a própria santidade nele. Os sofrimentos que antes poderia ser visto só como consequência dos nossos pecados, né? Sofrimentos pelo fato do homem ter escolhido o mal, né? Porque de Deus, como Deus criou as coisas, né? Lá no plano original de Deus, ao criar Adão e Eva, eles não viveriam essas realidades aqui de sofrimento, de doença, e de miséria, de passar fome, de não ter o de comer, né? De não ter o de vestir, né? De viver doente, com a cabeça doente, problemas psicológicos, problemas afetivos, todas essas debilidades, né? Tantas doenças que existem aí, né? Doenças psicossomáticas, transtornos, fobias, né? Pensa em toda a miséria que o mundo tem, né? Toda a miséria humana, né? Tanta doença. E cada dia aparece doença nova, né? Nomes novos, né? Nomenclaturas novas são dadas, são descobertas tantas doenças, né? Autismo, vários tipos de autismo, vários graus de autismo, né? Então tem até escalas, né? Vários graus de autismo, vários tipos de autismo, de coisas, e aí por diante, né? Tanta coisa que existe, tantas doenças no âmbito físico, psíquico, né? E aí você vê tantos sofrimentos externos a nós também, né? Guerras, doenças, conflitos, né? Violência e toda essa realidade você pode imaginar aí que o mundo tem, que você vê todos os dias nos jornais. Então são uma infinidade de sofrimentos, mas não era a vida com Deus, né? Porque a vida com Deus seria saúde plena, né? Porque viver da santidade de Deus, viver de santidade, né? Na santidade divina não tem doença, né? Não tem miséria, não tem ignorância, não tem nada dessas coisas, né? O homem teria ali, seria o próprio centro da vontade de Deus agindo no homem, e a inteligência do homem fundida com a inteligência de Deus, para ter todos os pensamentos santos, né, ordenados,
saber o que fazer, quando fazer, como fazer, ter de Deus assim toda a informação e ele viver sempre assim em união com o seu Criador, em troca, né? Ele sendo amado e amando a Deus de volta. E quando você vive desse amor, não existe doença, né? Não existe nada dessas coisas aí que a gente vê. Mas o homem, né, escolheu o mal, escolheu se alimentar da árvore proibida, né? Escolheu o mal, quis conhecer a realidade do mal, né? O que ele não precisava. E como ele e quando você se escolhe o mal, você está desviando para o bem. Então ele deixou um bem enorme, gigante, incomensurável, por um bem menor, que na verdade não era bem, era mal. Um bem para si mesmo. Só que esse bem que ele escolheu para si mesmo significava também sair da proteção de Deus, né? Da ordem de proteção, de amor, de santidade, de paz, de felicidade que tinha ali com Deus, né? E ele então abraçou a realidade de fazer sua vontade humana, né? De fazer a sua própria vontade, né? E entrou nessa situação de pecado. Então, ao pecar, né? Ao ser subtraído da vontade divina, ele deixou um reino que só tinha santidade, paz, felicidade, amor constante, tudo de bom mesmo, só coisa boa. Porque Deus é bom, Deus é saúde, Deus é tudo, né? Para abraçar o reino de sofrimento, de tristeza, de abandono, de solidão, de medo, de culpa, de tudo de ruim que você pode imaginar, ou seja, a ausência do bem, né? Se você sai do bem, se você desvia o seu olhar do bem, o oposto do bem é o mal. Então, o que existe é o bem, né? Mas deixar de fazer esse bem já é o mal. Então ele viveu a ausência do bem, né? Então, a ausência desse bem é o que a gente vê aí, né? A ausência do bem é o que a gente vê aí. Quando o homem decide, né, se subtrair, né, sair do bem para olhar o oposto do bem. Só que aí, né, Deus fez algo incrível, né? O sofrimento que é a consequência dos erros, né, desse reino de miséria como abraçou que é a sua vontade humana e o pecado, né? Então, as consequências disso que é o sofrimento que o ser humano tem, né, que ele a partir do momento que ele saiu dessa ordem, tudo na vida dele seria com muita dificuldade, que não seria, porque ele deixou todos os bens do seu Criador, né? Então, tudo que ele faria seria com muita dificuldade, com muito custo, né? E daí já viriam muitos e muitos sofrimentos sobre a terra, né? Um trabalho muito duro, a mulher com as dores de parto, né? E toda essa realidade, né? Por eles não ter extraído dessa bênção, né? E precisava ser punidos pelo bem deles, porque Deus não é um pai negligente, né? E essa correção é muito importante, essa correção é amor. Vamos aprender também que tem consequência quando a pessoa prefere a liberdade dela sem Deus. E para ele também perceber o que é, né, verdadeiramente significa estar sob a proteção de Deus e o fruto do que é também quando o homem escolhe fazer as suas escolhas sem preocupar com a vontade de Deus. Então, só que aí ficava com aquela realidade, né, do pecado como uma consequência, né, o pecado não, o sofrimento como uma consequência do pecado, né. E Jesus foi, e quando ele fala, né, no livro do céu, que quando ele veio para a terra, ele abraçou exatamente essas consequências. Além de vir justificar e perdoar, né, e redimir os seres humanos pelos seus crimes, mas ele também veio tomar sobre si as consequências desses crimes, pesou sobre ele, né? É igual alguém que vai se entregar no lugar da outra pessoa, né? Porque aí vai se entregar no lugar daquela pessoa, sei lá, que roubou, e aí vai se entregar e vai receber sobre si o crime que não é dele, ele é inocente, mas ele se fez assim criminoso, né? Vamos dizer assim, né? Tomou sobre si aquela realidade de culpa que não é dele,
né? Aquele crime, aquele roubo. E aí fala assim, então já que você vai ficar no lugar desse preso aqui, ele ia pegar 10 anos de cadeia. Então você também tem que pegar as consequências do roubo, né? Além de assumir, você tem que pegar as consequências, 10 anos de cadeia. Então ele tomou sobre si as consequências, né? Só que olha que incrível. Por meio do sofrimento, que é consequência, né? Se torna um bem. Para não ser só simplesmente uma expiação, né? Não ser simplesmente a pena do crime, mas essa pena se torna um meio de santificação, tipo assim, para não ser simplesmente assim, por exemplo. Aí ele fica 10 anos preso lá. 10 anos preso. 10 anos preso simplesmente como se não contasse nenhum valor. É só um tempo que tem que cumprir. E não tem como ele fazer nenhum bem. A partir daquele momento ele está totalmente preso. E aquele tempo ali é um tempo que se perde, que é só um cumprimento de pena. Só que aí ele pegou aquilo que seria algo assim, vamos dizer assim, sem fruto, né? E colocou valor naquilo, né? Então através desse tempo que eu vou ficar aqui 10 anos preso, vamos supor, né? Então, a partir desse momento que eu vou ficar 10 anos preso, então eu vou... Aí começa a fazer um monte de coisa boa, né? Começa a fazer tudo e ainda ensinar os outros, né? Então, através desses 10 anos se torna 10 anos de frutos, porque cada dia ele aprende uma coisa lá, ele ensina para os outros, ele faz coisas boas, ele faz atos bons, ele repara. Então, é isso que Jesus fez ao abraçar o sofrimento. Ele converteu aquilo num bem gigante. É o que Jesus fez através do sofrimento. Cada sofrimento que Jesus fez, viveu, ele divinizou. Divinizou todo o sofrimento. Ele divinizou, ele virou uma oração, né? Ele infundiu ali, ele criou uma outra realidade, né? Ele criou o reino, ele criou o reino da dor, ele criou o universo da dor. Através do sofrimento, ele criou algo de valor naquilo ali. Pelos méritos dele, os sofrimentos hoje não são simplesmente para a gente ver como uma consequência, né? E uma paga, mas uma oportunidade de santificar. Não é só, tipo assim, não é só como algo que você passa, mas que não tem nenhum valor meritório. Que você só passa porque tem que pagar as penas. Mas se tornou meritório, conta como mérito, né? Conta como acrescenta coisas, né? Você está fazendo um grande investimento enquanto está sofrendo. Você tá lucrando enquanto está sofrendo. É como pôr o dinheiro na poupança e ele render juros. Então, se torna algo rentável, né? Enquanto você passa pelo sofrimento, por causa do que Jesus fez. Então, é muito grande. E se as pessoas não valorizam, né? Se as pessoas questionam qualquer coisa que passa, elas não estão recebendo, sabendo receber com agrado, né? Esse valor, esse bem que foi depositado ali no sofrimento. Ela não está dando valor. Ela não está sabendo aproveitar, está perdendo tempo. Entendeu? Então, quem não sabe passar pela cruz está perdendo tempo. Enquanto que através do sofrimento, né, tem muita luz, tem muito conhecimento de Deus, tem muita santidade, né? Muitos, né, podem viver a vida deles aqui se perguntando, mas por que eu sofro tanto, né? Por que eu estou passando por isso? E tantas situações que as pessoas podem ter muitas perguntas para Deus. Mas quando elas se encontrarem com Ele, elas terão essa conversa. E elas vão encontrar o sentido do sofrimento delas através do próprio Jesus. Quando entenderem o que Jesus fez por elas. Então elas vão encontrar em Jesus, no próprio Jesus, elas vão encontrar uma identificação com Ele. Né?
porque no sofrimento de cada um está imprimida a própria santidade de Jesus. Então, é a imagem dele, é uma forma de você encontrar ele, é uma forma de você se identificar com ele, é uma forma de você aproximar dele, é uma forma de você encontrar esse sentido, resposta para o que você passa. Então, esse universo da dor, né, de Jesus pegar cada sofrimento dele, né, cada olhar, cada perseguição, cada humilhação, tudo que você pode imaginar que ele passou. E ele pega isso, né, e aquilo ali, né, ele oferece para o Pai, né, e reza, reparando em nome de todos, né, e o Pai abençoa, né, e coloca um selo dele em cada ato de Jesus, em cada sofrimento de Jesus. Então já pensou como que nós somos ricos? Eu estava lendo um trecho ontem também, que é o volume 7, que a alma do purgatório estava comentando sobre isso. A alma do purgatório está falando assim que lá, porque lá elas começam a receber entendimento, né, do que elas não sabiam na Terra. E ela estava falando assim que sortudo é quem sofre. E Jesus estava falando que por meio do sofrimento que você passa, se você oferece para Jesus o seu sofrimento em reparação aos próprios sofrimentos dele, né, se você une os seus sofrimentos ao sofrimento de Jesus, né, e deseja oferecer em consolo do próprio Jesus, em agradecimento por tudo que ele mesmo fez por você, você está curando ele. Ele fala que ele recebe como que alguém colocasse um curativo nele, lá nas chagas dele, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu vou pegar no meu celular mesmo. Aí Jesus fala que a pessoa está colocando, a pessoa está curando o próprio Deus. E a alma do purgatório fala assim: ai, se nós estivéssemos, né, quando a gente estava na Terra, se a gente tivesse esse entendimento, meu Deus do céu, né? Felizes os que têm, felizes que estão na Terra, né, que têm a oportunidade de ter esse conhecimento. Então, para você ver o que as almas do purgatório diriam para nós, né? Para a gente aproveitar o tempo, a nossa vida, não ficar só perdendo tempo se lamentando, não, né? Saber realmente viver a nossa vida. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Olha o que Jesus fala das cruzes. Está no volume 7. Diga-lhe que no ato, aqui ó, Jesus manda a Luísa falar para uma pessoa. Então, às vezes, Jesus manda a gente também, né, iluminar as pessoas ao nosso redor, não manda? Olha aqui, ó, tendo recebido a comunhão, senti-me fora de mim mesmo e vi uma pessoa muito oprimida por várias cruzes. Então, ela viu uma pessoa que estava sofrendo muito, né, e estava um pouco perturbada por causa das cruzes dela. E olha que Jesus pediu para Luísa falar para a alma. Diga-lhe que no ato em que ela se sente como acossada por perseguições, por dores, por sofrimentos, pense que eu lhe estou presente e que pode servir-se de seus sofrimentos para curar e cicatrizar minhas chagas. Assim que seus sofrimentos me servirão agora para curar-me o lado, agora a cabeça, agora as mãos e os pés. Chagas demasiado doloridas, irritadas pelas graves ofensas que me fazem as criaturas. E isto é uma grande honra que lhe faço, dando-lhe eu mesmo o remédio para curar as minhas chagas e ao mesmo tempo dar-lhe o mérito da caridade de ter me curado. E, ó, a pessoa pode, o sofrimento dela se torna um meio, olha que incrível, uma troca, isso é uma troca, porque o Senhor usou dos sofrimentos dele para nos curar. E os sofrimentos que o próprio Senhor te envia, que permite você passar, você também pode oferecer para curá-lo. Olha só, por todas as almas, né, que provocam dor. Então a dor que você sente, seja qual for, você pode ofertar com o desejo de
reparar o próprio Cristo, né? Oferecer um alívio para ele, né? Em vez de você ficar na hora sofrendo e ficar pedindo alívio, você pode oferecer um alívio para ele, sabe? Em vez de você se aborrecer por causa de um sofrimento, de uma situação, de uma perseguição, alguém que falou mal de você no trabalho, na igreja, alguma situação que você está aborrecido na sua casa, você pode ofertar para Jesus, oferecer aquele sofrimento a Jesus. Você sofreu muito mais do que eu me simpatizo contigo, porque eu sei que você sofreu muito mais e eu te agradeço por me dar a graça de permitir eu passar por isso. Então, eu gostaria de te ofertar, Senhor, como um bálsamo para ti. Eu desejo te dar um alívio, né? Eu desejo receber, eu aceito esse sofrimento, né? E de vez você ficar também só vendo como culpa, né? Como castigo, como mal para você. Veja como um presente, um bem, e veja como algo que você pode ofertar para Jesus, que muito vai agradar a Ele. Vai servir de remédio para curar as chagas, ó. Até mesmo ele fala que é uma caridade de me ter curado. É até mesmo em relação àquelas pessoas que não vão agradecer, né? E olha aqui, ó. Muitas almas, ela viu muitas almas purgantes, nas quais ao ouvir isto, todas espantadas disseram, olha como que ficaram as almas do purgatório. Felizes sois vós que recebeis tantos sublimes ensinamentos, ó. Assim que até com ciúme, né? Meu Deus, se fosse a gente que soubesse disso enquanto a gente estava na Terra, meu Deus, ela tá falando, quem ela tá falando que é feliz? Ela tá falando das almas viventes que estão na Terra, que podem conquistar essas coisas, que podem ter oportunidade de aprender. Felizes sois vós que recebeis tantos sublimes ensinamentos aqui, ó, que adquiris méritos de curar um Deus, méritos que ultrapassam todos os outros méritos, e vossa glória será diferente dos demais, como é diferente o céu da terra. Ó, se nós tivéssemos recebido tais ensinamentos, que nossos sofrimentos poderiam ter servido para curar um Deus, quantas riquezas de méritos teríamos adquirido, e dos quais agora nos vemos privadas? Então, a pessoa, né? Quando a pessoa chega lá e tem um conhecimento tão amplo do que significa o sofrimento, você acha que se elas fossem agora avisar, aparecer para as pessoas, agirem o quê para as pessoas? Peça alívio logo do seu sofrimento? Não, a gente diz assim, larga de ser boba. Vocês são privilegiados demais. Vocês não têm ideia do que vocês perdem quando vocês não sabem dar valor. Vocês estão sendo, vocês são sortudo. Vocês não são gente triste, não. Vocês são um bando de sortudo. Um bando de sortudo. A oportunidade que vocês têm enquanto está na terra de ofertar para Deus seus sofrimentos. E perdem por isso. Perdem tempo por isso. Porque não sabem aproveitar. Porque uma cruz que aparece já quer logo botar ela para correr, né? Já quer correr logo para o grupo de oração, para pedir oração para ser tirado do sofrimento, né? Querem logo alívio. Logo um alívio, não consegue sofrer uma perseguição, né? Alguém falar mal de vocês no trabalho já é motivo de vocês parar de comer. Enquanto vocês deviam se sentir bem-aventurados. Vocês não têm ideia do presente que é. Não tem coisa mais maravilhosa aqui na terra que vocês possam receber que é a cruz. É aquilo que era o pior, hein? O pior. O sofrimento que era o pior, porque o sofrimento lembrava qual a realidade para Adão. A culpa dele. E hoje, através de Jesus, o sofrimento lembra o quê? Culpa? Culpa, sério? Perseguição? Mal? Quantos veio o sofrimento já chama de demônio, né? Tudo que acontece é demônio, é demônio, é demônio, é demônio, é demônio aqui, é demônio ali. E estão, na verdade, olhando a casca, né? O sofrimento é igual um fruto que é muito doce, mas a casca é dura. E se você perder a paciência logo na casca, você julga pela casca e se aborrece. E às vezes o Senhor faz isso, né? Os melhores frutos, né? Mais doces, são conquistados, né? Com luta, né? Então o segredo não é só olhar pela casca. Aí lá dentro tá o doce, né? Tá a pérola escondida, né? Mas a pessoa só olha a casca. É dura demais. E não tem a paciência para descascar o pepino. E na vida, na divina vontade, a gente descasca o pepino, né? A gente enfrenta a situação. A gente aceita as situações, o real. Não a realidade de uma vida,
Como seria bom se tudo fosse mais fácil, se tudo acontecesse e fluísse fácil, não. As dificuldades são mais embelezamento que Deus está dando ainda. As dificuldades são mais vitórias ainda. São mais bênçãos sendo derramadas ainda, não é? É o equilíbrio da justiça acontecendo na nossa vida, né? As coisas vêm com dificuldade. Então, é graça sobre graça, não é maldição, né? Então, tirar essa coisa do sofrimento com maldição, porque essa concepção tinha antes, né? Porque os homens não entendiam. E tanto assim que as pessoas que sofriam, que tinham lepra, né? Aquelas doenças, eram já consideradas impuras, né? O pecado era o corpo delas, a carne delas, tipo assim. Elas só olhavam o externo, né? Então, se alguém era doente, é pecado. É pecado, né? Se aquela pessoa é leprosa, é impura, né? É indigna. É indigna, então nós temos que afastar ela. E também não tinha o que fazer, porque ninguém sabia lidar com a lepra, né? Não tinha remédio igual tem hoje, porque se chama hanseníase, né? Essa doença. Enfim, mas Jesus veio curar toda essa coisa até na consciência das pessoas, né? Trazer uma nova consciência. Jesus veio purificar. Esse universo da dor se tornou amor, né? Se tornou oportunidade, se tornou aprendizado, né? Se tornou a forma de Deus nos educar. Então é muito grande. Já fazia isso desde o Antigo Testamento. Toda a provação que todos passaram foi importante, né? Já era atos, como que fala? Méritos antecipados de Jesus, os sofrimentos dos nossos antigos patriarcas, o sofrimento lá do povo de Israel para conquistar a terra prometida, os sofrimentos dos profetas, tudo servia de meios também para pedir o Redentor. Cada lágrima, cada sofrimento, né? Quando as pessoas falavam, até quando nós vamos continuar assim? Até quando, Senhor? Quando que o Senhor vai vir? Quando que o Senhor vai mandar o Messias, Senhor? Eu sou prometido, Senhor. Até quando, Senhor? Todos esses lamentos, que era um desejo muito grande da manifestação de Deus, tudo isso foi usado, né? Tudo isso foi usado. São méritos antecipados de Jesus, né? O sofrimento de cada um. Então é muito grande, porque esse universo da dor não é só quando Jesus chegou na Terra. Contempla porque para Deus é sempre presente, né? Então contempla desde o primeiro ao último homem. Até depois, toda a penúria de Adão e Eva serviu para eles mesmos, de expiação, né? De conversão, né? Então, serviu também para eles voltarem, né? Serviu para eles serem redimidos. Então, nada se perde. Nada se perde, nada. Então, quando a gente pensa que sofrimento é perda de tempo, né? É perder tempo que poderia estar se divertindo e fazer tanta coisa. Aí de repente fica doente e não pode ir para tal lugar, não pode fazer uma viagem, a pessoa sente que perdeu tudo, né? Ela tinha os planos dela e os planos dela foram frustrados e ela sente assim que o melhor seria ela ir, né? E não ela não poder ir. Mas nos planos de Deus é diferente, porque o Senhor fala no livro do céu que um contentamento a menos aqui na terra é um a mais no céu. Então, se ela que perde uma viagem e tem um aborrecimento desses, um descontentamento aqui, mas se ela agradece apesar de, né? Se ela saiba, aceita a vontade de Deus, se resigna, isso diante de Deus, diante da glória de Deus é muito maior. Muito maior, né? Então, o que ela perde aqui, qualquer contentamento que ela perde aqui, ela está ganhando lá no céu. Só que muitos não sabem fazer essa conversão de valor. Sabe quando a gente converte moeda, sabe? E a moeda passa, dependendo do valor do dólar, né? Do valor que está lá fora, ou passa a ser mais ou menos, né? Passa a valer mais, ser mais benéfico ou mal, dependendo da conversão. Pois é, um aborrecimento aqui na Terra é como aqui na Terra o valor não é pequeno, né? Mas quando passa a conversão para o céu, o valor é muito maior. É por isso que lá no céu tem até a festa das cruzes, né? O Senhor fala disso no livro do céu. Tem a festa das cruzes, né? Que é uma cruz maior que a outra. E
E as cruzes são de acordo com os sofrimentos, principalmente os sofrimentos que as pessoas aceitaram, aqueles mais ocultos, que quase ninguém sabe, né? O que a pessoa sofreu, né? Escondidos mesmo, que aos olhos humanos as pessoas nem sabem, né? Porque essa pessoa não preocupou com mostrar para ninguém, né? Se fazer de coitada, nada. É coisa que ela sofreu no interior dela, né? E ela ofertou, ela soube ofertar, né? Então, assim, é muito incrível esse universo. É igual a moeda, né? Você pega um... Deixa eu ver o que vale muito, né? Quando você pega o dólar, você converte o real pro euro, não tem muito valor, não. Diminui muito, mas você converte o euro por real, tem. Acho que é isso. Tem mais valor. Então é a mesma coisa, um contentamento aqui na Terra de menos. Entendeu? Lá, do outro lado, na dimensão de Deus, é muito maior o que você perdeu aqui. E a gente precisa mudar a chave da nossa mente. E aquilo que a gente julga como aborrecimento, na verdade, Deus chama até de irmão e de amigo, porque Jesus fala também no livro do céu assim: eu peguei a cruz como meu irmão, minha irmã, né, como meus amigos, os algozes, as perseguições, as ignominias. Eu peguei tudo como meus irmãos. Ele fala isso. Ele fala que pegou tudo como irmãos dele, né? Aquilo que o homem rejeita, aquilo que o homem já fala. Eu não, de jeito nenhum. Isso aqui eu não quero passar de jeito nenhum. Jesus falou, pode me dar. Ele aceitou aquilo que os homens mais rejeitam, as realidades que os homens mais rejeitam. Por quê? Porque o homem quer contentamento na terra, né? O homem não quer, o homem sente assim que se ele não tiver aquele prazer ali, vai morrer, não é? E Jesus ficou sem todos esses confortos, todos esses confortos que hoje o homem faz questão, né? Ele se privou e passou por tudo isso, né? Por isso que ele fala que foi o pobre dos pobres, né? Porque ele sendo Deus, dono de tudo, foi o que mais se abnegou de si mesmo. Você já parou para reparar que o santo, o justo, o honesto, o bondoso, que nunca errou, né? Nunca fez nada de errado, nunca foi contra si mesmo, contra aquilo que ele é, né? Não se manchou, né? Foi aquele que mais se abdicou. E aquele que é culpado, que foi culpado, às vezes não quer se abdicar de nada. Mesmo sabendo que foi culpado, ainda insiste em querer ser alguma coisa. E aquele que é alguma coisa, abriu mão de ser alguma coisa, né? E deixou lá a sua riqueza para abraçar a nossa humanidade, né? E passar pelo que nós passamos. E às vezes a gente não quer. Você já percebeu, né? Que as realidades que os seres humanos mais cospe, que é uma humilhação daqui, uma mortificação dali, uma cruz dali. E o homem não quer se servir de jeito nenhum. O homem deseja para o outro, mas para ele não, né? Que o outro pegue isso, né? Mas nem que eu. Mas eu não quero. É igual a pessoa fala assim, né? Tem uma história assim, né? A pessoa sempre pensa nela primeiro, na sobrevivência dela primeiro. Tipo assim, tá duas pessoas andando no matagal, num lugar assim, tipo selva. E aí vem uma onça atacar, né? E aí os dois pensam em tirar o chinelo, né? Aí um tem uma ideia, né? Vamos tirar o chinelo pra gente correr mais rápido. Aí um cara questiona, né? Um dos caras questiona. Ah, mas você acha que só tirando o chinelo a gente consegue correr mais rápido que uma onça? É impossível. Aí o outro carinha fala assim, não tô querendo correr mais rápido que a onça, eu quero correr mais rápido que você, né? Tipo, né? Pelo menos que eu me safe, né? Se ela vai se distrair, vai comer você e eu me safo da onça. Então o ser humano quer se safar, ele quer fazer de tudo para se safar. É o que a gente também tá comentando na comunidade, né? Sobre a pessoa, assim, querer fugir de tudo, né? A pessoa quer se safar, a pessoa não quer... ela já vem toda rotulada, né? Não fale isso de mim, não faça isso, já se foi como coitada. Ela quer sempre se safar de passar por qualquer coisa, né? Tudo ela já dá desculpa, né? Ela gosta de se ver vítima, ela gosta de se fazer de coitada o tempo todo. Então o ser humano tem muito isso de se poupar, né? De se proteger, né? De se embalsamar, né? Tipo assim, né?
se encher de mascarar, se encher de coisas para se proteger de se machucar, né? E vive nessa. E muitas das vezes não vive no real, né? Não vive no real, né? Mas vive nessa realidade. Eu e meus traumas, eu e minhas dificuldades, eu e meus sofrimentos, eu e minha história, né? E a pessoa sempre coloca isso à frente de se doar, né? Quando ela é chamada para se doar, ela sempre arruma desculpa, ela sempre fala que não pode, ela sempre fala que, é porque aconteceu isso comigo, eu não quero passar por isso de novo. Então a pessoa fica nessa realidade e num abraço real, que é de se doar, né? Que é de você ser uma pessoa dócil à vontade de Deus, né? Aquilo que Deus te pede. Então, quantas pessoas vivem assim dentro de bolhas, né? Dentro da família, tantas realidades assim. E vive nesse universo de bolhas e ficar dentro da bolha, né? De proteção, né? De se fazer de coitado, de querer a dó das pessoas, né? Então, todas essas coisas que Jesus passou aqui também servem para mudar o nosso caráter, esse caráter ruim, sabe? De pessoas egoístas que não aceitam passar por nada. Então, as mortificações, né? Pro homem não ter desculpa para não se mortificar de nada, para não reclamar, sabe? Então, aqui também, quando Jesus passa por isso, ele também dá a ajuda, a graça para o homem passar, porque se não for por Jesus a gente não passa. Então, por causa de Jesus, conseguimos também passar pelas mortificações, pela graça, pelos méritos dele, que não são nossos. Não é para a gente preocupar com méritos nossos, né? Eu li um texto aqui que as almas está falando, né? Quantos méritos vocês estão perdendo, mas é valorizar o próprio mérito de Jesus, não é ficar preocupado com acumular méritos para si, não, sabe? Mas é você valorizar aquilo que ele fez, né? Você da sua parte, você não é um nada. Mas saber receber aquilo que ele deu, né? E aceitar, e ofertar, né? E reparar em nome de todos, que é o que a gente faz na divina vontade. A gente não pensa em nós. A gente não faz mortificação pensando na nossa pessoa, pensando nas nossas miserinhas que a gente tem que vencer, né? Pensando nas nossas dores, nossos sofrimentos para nós mesmos. Não, a gente não vive para nós, a gente desaparece. A gente vive para a glória de Deus, né? Para dar a Deus, justamente para que com a nossa vida, né, possa curar ele, né? Possa curar, né? Deus em si mesmo é santo, Deus em si mesmo é maravilhoso, santidade pura, mas a maior alegria dele é habitar na criatura, e a justiça dele pede isso. Porque nós fomos feitos, né, para viver nessa santidade original, de viver com Deus, como viveu Adão e Eva, de viver unido a Deus e de Deus viver dentro de nós. E essa alegria, ele está privado disso. Então, quando a gente sofre uma privação, a gente não vê como pena nossa, mas pensa na própria privação dele, que ele sente por querer viver e a estender a vida dele em nós, desenvolver a vida divina dele dentro dos seres humanos. Os seres humanos não querem. Os seres humanos até hoje rejeitam o bem, não é? Por quê? Porque esse bem, às vezes o ser humano quer um bem carnal. E o que aqueles que anunciam o bem carnal vão dizer? Fuja da dor, fuja de mortificar. Para que você vai mortificar? Se você quiser responder aquela pessoa, responda mesmo. Você não tem que calar sua boca, não. Você não tem que baixar a cabeça, não. Mortificar, calar a boca, né? Deixar de fazer. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Privar daquele bem, daquele prazer, não se prive, né? Faça acontecer, seja, busque, né? Compre, conquiste, faça isso, faça aquilo. Então, essa propaganda, né? Que os três inimigos oferecem, que a gente tem que fugir. De fugir totalmente de cruz, fugir totalmente. Mas o que vai nos assemelhar a Jesus é exatamente essa vida aqui. Não é ganhar o mundo, ao contrário, é perder o mundo. É perder esses gostos, né? Esse é o verdadeiro gosto. Esse é o verdadeiro gosto que ele quer nos ensinar, né? Encontrar o verdadeiro bem no espinho, naquilo que às vezes de aparência pode ser um espinho, causa uma dor, um desconforto, mas encontrar o verdadeiro bem nisso,
né? Encontrar nisso, né? O verdadeiro bem. O verdadeiro bem. Então é muito incrível. É muito incrível o que Jesus fez e o que Jesus nos ensina. E quando a gente se doa, a gente sente muito mais paz. Muito mais paz do que quando a gente pensa no nosso conforto primeiro. Pode reparar. Quando a gente deixa de fazer um bem para primeiro fazer um bem para nós, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Agora, quando a gente se priva de algo, é diferente, né? Eu lembro de casa, assim, sabe? Um pequeno exemplo, mas eu lembro, assim, como que era diferente. Às vezes, por exemplo, você tinha um bem, você podia pegar um doce e comer sozinho, sabe? Mas na minha casa a gente sempre dividia, a gente fazia as coisas em comum, né? Dividia o que tinha. Mas por mais que ao pegar o doce ali e partir com os irmãos, a gente comeria um pedaço menor, o bem de poder doar para o outro, de dividir com o outro, era tão bom. E era melhor comer um pedaço com todos, né, do que comer um inteiro sem eles. Entende? E a gente tinha coragem de pegar e esconder. É engraçado, né? A gente não tinha coragem, porque também a gente lembrava de todo o sacrifício que os meus pais faziam, né? E meu pai, às vezes, o serviço dele tinha esse hábito, né, de trazer alguma coisa e dividir com a gente, umas coisas assim, né? Mas para dizer assim, que esse é o verdadeiro bem, né? De chegar o dia, o final do dia, você está sobrecarregado, mas porque você se doou, né? E não sobrecarregado porque você ficou o dia todo fazendo sua vontade, os seus gostos de boa, né? Mas porque no final do dia você está cansada, mas foi porque de ter doado o sangue, né? E enquanto a gente está aqui na Terra, gente, é muito melhor essa vida do que você viver de boa, sabe? Sabe aquela historinha que eles contam muito na escolinha da formiga e da cigarra, né? A formiga trabalhava, trabalhava, trabalhava e a cigarra só cantava, cantava o dia todo, só curtia. E a formiga trabalhava, 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 né? E então, quando chegou o inverno, a formiga tinha um celeiro, né, coberto de comida, então ela não passaria fome. E aí a cigarra foi, né, e ficou desesperada. Por quê? Porque ela passou o tempo todo, que era o tempo dela de trabalhar, ela passou só cantando, só curtindo, só curtindo, só curtindo, ou seja, só buscando os prazeres dela, né? E chega o inverno, cadê a comida? Você já deve ter ouvido essa historinha da formiga e da cigarra, né? No fim, a formiga até ajudou a cigarra, mas se a gente for parar para pensar, o que a gente quer, né? Cantar, só curtir, né? Ir pela estrada larga lá, da cantoria, da dança, da euforia, né? Da agitação, da curtição, né? Do ganhar, 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 ser o primeiro sempre, o vencedor, né? O melhor, sobressair, sobressair, não perder nenhum discurso, né? Ser o último que fala, né? Fulano falar, você já tem B, C, D para revidar. Ser o que ganha discussão, ser o que ganha o debate, ser o que ganha o elogio, ser o que ganha o holofote, ser o primeirão na fita, né? Ser o mais bonito. Mas e a alma? E aquele que perde aqui na Terra, a visão humana nossa, que horrível, que feio, tá humilhado, nossa, é caçoado pelas pessoas, né? É julgado como o mais miserável. Mas enquanto a pessoa que sabe se servir, porque aqui Jesus está falando também, que essas coisas, miséria, privação, dor, servem a quem se serve deles. Quem não sabe se servir disso, igual não sabe dar valor para um bem, perde tempo. Agora, enquanto a pessoa, né, se serve daquilo que os outros rejeitam, que não dá aplauso, que não dá like, né, nesse mundo, perde aqui nesse mundo, mas se serve daquilo que os outros rejeitam, a pessoa está abraçando melhor. E não adianta você esperar que os humanos vejam isso, porque isso é divino. O sofrimento se tornou algo divino. O sofrimento é divino, né? O que Deus faz através do sofrimento é divino, né? Os elos de ligação com Ele que Ele faz é divino. O processo de embelezamento é na alma. Não é no que aparentemente você pode estar acabado com o sofrimento. A pessoa pode estar lá na cama de hospital e você vê por fora ela, nossa, ficando feia mesmo, sabe? Carne viva.
no leito de hospital. Mas o que Deus está fazendo na alma? As pessoas, se as pessoas pudessem ver a alma, você acha que elas iam falar coitadinha? Se elas pudessem ver o que Deus está fazendo na alma daquelas pessoas, elas iam falar exatamente como as almas do purgatório estão falando. Meu Deus, que bem que vocês têm. Ai, se a gente tivesse mais um dia na Terra, né? Mais um dia na Terra para ter esse entendimento. Vocês não têm ideia, né? Do como que o sofrimento é uma escola de entendimento, de conhecimento de Deus. Vocês podem ter quanta luz tem a cruz, né? Então, serve a quem se serve deles para imprimir minha santidade na alma e para embelezando de todas as variedades das cores divinas. Aqui, ó, é beleza. Às vezes a pessoa por fora tá até feia de tanto sofrimento, mas olha aqui, ó, olha o que Deus está fazendo na alma. Além disso, não são outra coisa que tantos perfumes de céu. Às vezes a pessoa está numa doença terrível, que a carne dela está cheirando podridão, mas a alma dela não. Perfumes de céu com os quais a alma fica toda perfumada. Então, a gente precisa ver pela palavra de Deus, né? Pelo que realmente representa o significado que ele mesmo diz, porque aqui as palavras do próprio Jesus falando do sofrimento, entende? Então, sofrimento não é para você virar para o outro e falar coitado, não é que você vai adorar agora e procurar ocasião de sofrimento, não, né? Procurar por você mesmo situações, você também não vai sair para as pessoas aí, para todo mundo falando, alguém fala, fulano, aconteceu isso, parabéns, não é isso, mas você precisa ter essa consciência, né, do bem que Deus está fazendo naquela alma, né, e se ele te dá a oportunidade de falar para alguém que estiver reclamando, né, você fala aquilo que você aprendeu, né, olha, fulano, eu não vou mais reclamar de sofrer não, porque eu estava lendo o que Jesus fala, o que ele faz na alma através do sofrimento. Eu vou te falar uma coisa, se as pessoas soubessem, elas fariam competição para ver quem sofre mais, entende? Só que a gente, na divina vontade, a gente abre mão de qualquer interesse. A gente não vai querer sofrimento pensando na nossa pessoa, né? A gente vai pensar em reparar a Deus, a vontade de Deus, né? Por todos aqueles que não aceitam, né? Então você vai reparar, é o próprio Deus, você vai ofertar para o próprio Deus, né? Você vai aceitar tudo o que te acontecer, né? Por amor a Deus, pela glória de Deus, né? Sem nenhum interesse sobre si mesmo, sem ficar contabilizando nada. Senhor, não esquece aquele dia que eu machuquei, tá? Conta aí, põe na conta. Senhor, lembra aquele dia também que eu tive dor de dente, tá? Não é isso não, não é isso não. E não é só sofrimento também de carne, não. Carnal, não. De dor, não. É tudo. Essa privação também é quando você sofre, porque você vê que as pessoas ao seu redor também não estão abertas para a vontade de Deus, e você precisa respeitar a liberdade delas, e você entende a dor de Deus, porque é a dor de Deus, essa privação, né? De ver como que a vida divina, que é aquilo que Jesus fala, é verdade, quando ele fala que são poucos que se interessam pela vontade divina, e você vê na sua família, e te deixa você, com um parente, experimentar o que ele passa com todas as almas. Quando você vai falar, as pessoas não dão, tá nem aí, né? Você fala pro seu esposo ou pro filho, sei lá para quem, você vê que as pessoas não acreditam que é real, não se interessa por esses escritos. E tudo isso é sofrimento, né? Cada espera, cada expectativa, né, que você tem pelo reino, tudo isso, cada suspiro, cada ânsia, os estados de ânimo que Jesus manda, que ele permite você sentir, os humores dele, tudo isso se tornam também meios, né? Se tornam meios também de você estar unindo com Jesus, né? De você estar curando o próprio Jesus, né? Ajudando ali na regeneração do corpo dele, né? Que é cada alma que está ligada em Jesus. Então, é tudo, é as humilhações, é as confusão que você passar, é as privação até de luzes, né? Às vezes você quer meditar e às vezes não consegue entender direito, né? As dores que você sente de querer entender um pouco mais rápido, mas você vê que você tem suas limitações, suas dificuldades, ou de tempo, ou de atenção mesmo, né? As dificuldades que você tem, né, da sua própria carne, né?
E que todos os dias você precisa morrer para si mesmo, né? De não ficar tão prestando atenção, não olhando para si mesmo todos os dias, né? De não voltar para si mesmo, né? E é um martírio, porque enquanto você tem a si mesmo, ou seja, você existe, você todos os dias lembrar, não vivo mais para mim, né? Então, e tudo isso, né? Todas essas situações, dores, às vezes assim, indiferenças, você vai vendo que as pessoas, as indiferença, e vai chegando um tempo também que você nem vê mais como sofrimento, né? Tipo assim, você não fica mais medindo se é penoso, se é difícil, se é pesado, se é leve, se tá ruim, se tá bom, né? Você abraça, se abandona à vontade de Deus e como ela é, né? E aceita as coisas como elas são, né? E está ali disposto para a vontade de Deus, naquilo que Ele deseja, né? Sem ficar reclamando, sem ficar também pedindo, ai Senhor, mas eu queria sofrer o tempo todo. Não, você aceita a vontade de Deus do jeito que é, né? Que muitas das vezes você só quer ver a disposição que a pessoa tem, né? Só a sua disposição, né? De aceitar tudo, né? Conforme o que Ele mandar, o que Ele permitir. Só a sua disposição para Ele já é tudo. Só a disposição da alma, gente, que vive na divina vontade. Só ele encontrar na alma já o desejo, né? De aceitar qualquer coisa por ele, né? De fazer qualquer sacrifício por ele, né? Já é o próprio ato em si, né? Já é a própria oferta em si. E ele nem vai querer mais coisas ainda para mais a sua atenção, mais a sua atenção, né? Mais a sua atenção para desenvolver essa vida divina do que tanto, né, para passar por sofrimentos e ficar toda hora ofertando, né? Vai querer mais a sua atenção hoje com esse conteúdo, né? Com esses estudos e ensinar para os outros, né? Tem o meio para isso. Fazer a divina vontade ser conhecida pelos meios que Ele nos deu, né? Então, esquecer de si mesmo e fazer a partilha, né? É um ato de amor, né? Você partilhar aquilo que você está aprendendo, aquilo que Jesus, né, te fala, aquilo que Ele está te ensinando, que você já está aprendendo, sabe? E esquecer as outras coisinhas, sabe? Ai, mas é difícil falar, eu ainda não tenho muito jeito. Essas coisas que a gente arruma, sabe? A gente não quer passar por nada, não quer se expor. Tem gente que não quer se expor. Então, se expor para você é uma mortificação, se exponha. Faça isso então, talvez essa é a sua mortificação agora. É gravar com o esposo ouvindo. Que às vezes não é, quando tiver tudo favorável para mim, às vezes é com barulho das crianças mesmo, né? É com barulho do pessoa passando na rua, com o carro passando, no avião, sei lá o que, o cachorro latindo, né? É com a internet caindo ou não, né? É com o recurso que você tem, com o celular que você tem, né? E ali você ofertar de bom grado, né? E assim, quando você faz o máximo, que é cuidar dessas coisas, né? As outras coisas são mínimas. Os aborrecimentos que você tem, né? Se alguma coisa dá um barulho, né? Na gravação, essas coisas ficam como que mínimas. Quando você olha o máximo, né? Que é fazer tudo para a glória dele, que é esse ato que ele pede tanto, que ele não seja em você restringido, que ele possa falar, que possa imprimir em você a beleza que ele quer, a luz que ele quer comunicar, né, as variedades de cores divinas que ele quer, e ele encontra em você, e você a boca aberta, exalando esse perfume, né, que são essas verdades para Deus, sabe? Não ficar esperando cair tudo do céu, ou esperar que tudo seja favorável para acontecer, não. Quando não tiver nenhuma perseguição na minha casa, eu começo a partilhar, eu começo a participar, né, das coisas, da live, quando tiver tudo perfeito, né? Quando as pessoas ao meu redor entender. Se eu ficar esperando meu esposo concordar, eu não estaria aqui não. Quem disse que eu tô aqui porque concorda, porque tá aqui também lendo junto comigo? Tá não, né? Mas ele respeita, né? Ele respeita, porque ele sabe, né? Ele caminha na igreja e sabe, né? Que as coisas de Deus é séria, que você não pode ele sabe também da responsabilidade que é, do mesmo modo que eu respeito o que ele faz, né? Então,
existe entre nós uma conversa, precisei conversar, eu precisei ser sincera, que às vezes a pessoa não quer esse sofrimento também de falar, que às vezes a pessoa acha que o sofrimento é aguentar a cruz, né, do outro ficar te julgando, mas não é bem assim não, entendeu? É a cruz que Jesus te envia, né, não que o humano, né, porque às vezes você está mantendo até uma situação de pecado, quando você permite que aquela outra pessoa alimente a visão errada de você e acha que está carregando a cruz. Não, eu estou carregando. Meu marido está me criticando, fala que eu só fico no celular, fala que eu não faço nada da vida, meu marido só pensa mal de mim. Eu falo, ai que bom, feliz os perseguidos, porque deles é o reino do céu. E eu estou esquecendo da alma do meu esposo, estou esquecendo, né, das situações que, de certa forma, eu contribuo, né, para aquele pensamento. Se eu não falo, se eu não abro a boca em casa, se eu não tenho boca para falar nada, né, se eu não sou honesta, né. Então, não. O sofrimento é falar. O sofrimento é falar isso. Por quê? Porque quando você fala isso, a pessoa vai falar, não, mas não tem padre tal, não tá falando, a canção nova não tá falando, fulano de tal não tá falando disso, né, não acredita, né. Você vê, a pessoa não acredita e você tem que aguentar aquilo. Você não vai impor para ninguém. Então é uma privação que você sente, não é? É uma privação, é uma dor. Mas você esclarece. Às vezes a cruz é ação, sabe? É a cruz como Jesus quer que você carregue. O que é a cruz mesmo? Porque tem situações que as pessoas acham que a cruz é não falar nada e aguentar. E a cruz é falar. A cruz é abrir a boca e falar, é confrontar, é criar um conflito até. A cruz é às vezes fazer uma confusão, que é quando você vai falar uma coisa e que a pessoa pode não entender muito bem. Mas você esclarece. E eu precisei de esclarecer com meu esposo, né? E precisei ser honesta com ele, precisei falar com ele. Não é ficar falando a vida toda, não, mas eu precisei falar e esclarecer, né? Então, ele respeita tanto que depois, né, me vendo preocupada e tudo, né? Graças a Deus, eu falei com ele e ele me comprou um computador, né? Arrumou um computador bom para mim estar fazendo os vídeos. Então, assim, isso já é muito, isso já é muito, isso já é muito. E é paz, né? Dentro de nós, porque. E com a pessoa também, porque às vezes a pessoa fica também pensando horrores. Eu falo, você pode olhar a hora que você quiser, né? Abrir lá no canal do YouTube, tá lá. Você pode ouvir, né? Pode ouvir, você mesmo ouvir, né? Você mesmo fazer a experiência de ver, né? Tô falando de Deus, que pecado que tem ficar falando de Deus, né? Às vezes você precisa também ter essa honestidade de falar com a pessoa, sabe? Que às vezes a pessoa acha que a cruz não, a cruz é não falar, né? E ficar calado e guardar silêncio de tudo, né? Eu vou mortificar a língua, então eu não vou falar nada pro meu marido, eu vou deixar ele pensar horrores, né? E aí também ofende a Deus, e aí? E ele é carne da sua carne, e aí? Né? Você não se preocupa com isso, né? Então, às vezes é você ir lá e falar, né? E aguentar também a consequência disso, que às vezes você fala e a pessoa não vai aceitar, às vezes vai passar um dia, 2 dias, 3 dias, né? E ela vai ficar meio de cara fechada para você. Mas você falou, né? E você confia em Deus. Olha, eu falei, né? Agora tá com você, Senhor, né? Então, assim, confiar em Deus, né? Confiar. Confiar, porque é o próprio Deus também que imprime, né? Aquilo no outro, sabe? É o próprio Deus que vai lá, né? E trabalha, né? Na pessoa. Não é você que convence, é o Espírito Santo que convence. Mas se você fala a verdade, o Espírito Santo tá ali. E o Espírito Santo é que convence o coração daquela pessoa. É o Espírito Santo que foi lá no meu esposo e acalmou, e acalmou o coração dele, né? Vê que a verdade anestesia a pessoa, né? Deixa um anestésico e é assim. Ruth, mas se não for assim comigo, mas poderia também não ser comigo. Poderia não ser, né? Mas o Senhor está interessado que as coisas fiquem tranquilas, para que a gente possa continuar a missão, porque isso é mais importante. Só o sacrifício que você tem de estar dedicando, de falar, né? De meditar, né?
é mais importante, que é a verdade, né? Falar a verdade, né? Falar dessas verdades, divulgar essas verdades, né? Que aos poucos as coisas na nossa casa vão ficando assim, numa ordem, para que você tenha mais ainda essa liberdade, né? Para que você possa é, falar de Deus. Eu não posso, hoje, eu tenho essa liberdade, mas não foi assim tão simples. Foi difícil no início, né? Precisou de muita firmeza. Eu também precisei de paciência, não veio tudo fácil. Aceitar, então eu precisei mortificar também na vontade que eu tinha, mas eu não tinha possibilidade. Não foi assim, não. Eu não virei pro meu esposo de uma hora para outra e falei assim: me dá um computador, tô precisando, não. E já no outro dia o computador apareceu. Não foi assim, não. Foi difícil. E eu precisei também me acalmar, né? Aceitar, não tenho computador agora, mas eu tenho celular. E então, quando for a vontade de Deus, eu terei. E aí, ele foi conduzindo as coisas. Então, hoje eu tenho a liberdade para estar falando, né? Mas isso precisou também ter muitas situações de dores, de cruz, né? De falar, igual eu falei, de confrontar, de ter que conversar com meu esposo, dialogar, tem que ter diálogo no casamento, né? Tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Você não pode esconder o que você faz, né? Você não pode esconder dentro de um armário, né? E ficar lá escondido, né? Porque às vezes a pessoa não quer fazer esse esclarecer pro outro, sabe? Não tem o que esconder, né? E aí, quando você vai ver, as coisas vão ficando tranquilas, né? Nunca aconteceu de eu estar gravando e meu esposo chegar e falar assim: cala a boca aí agora, o que você tá falando aí é uma mentira, né? Não, parece que meu esposo fica até meio anestesiado, né? Mas assim, você vai vendo que é Deus que está reinando. E quando ele reina, as coisas, não é só você, as pessoas que vivem com você vai ficando do seu jeito, né? Não é seu jeito, é o jeito de Jesus, né? Mas é aquele clima de paz, de ordem, você vai vendo que não é só você que experimenta. Mesmo que as pessoas não digam nada, elas experimentam essa felicidade, elas recebem dessa felicidade, elas recebem esse embelezamento, elas recebem esses sinais também de Deus. Você vai vendo que ao seu redor as coisas vão mudando, né? É Deus que está reinando e vai conduzindo no tempo dele, da forma dele, conforme a vontade dele, né? Mas você não fica assim, então tá bom, Ruth, então vai ser assim, né? Não tem regra, isso aqui não é regra, né? Não tem isso, né? A questão é, mesmo se não fosse, o que Jesus vai olhar se você faria a si mesmo. Se você faria mesmo se fosse uma confusão na sua casa, né? Mesmo se não fosse um silêncio na sua casa, mesmo se as coisas não fossem assim, você faria ou não faria? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua resposta diante de Deus? Entende? Porque Jesus estava aberto para receber tudo o que o Pai mandou, no grau que o Pai mandou, do jeito que o Pai mandou, né? E dentro disso ele agiu com toda a liberdade de aproveitar o máximo, de caprichar na vontade de Deus, caprichar nos atos, mas dentro daquilo que o próprio Deus, daquilo que dentro do plano dele mesmo foi traçado para ele, sem sair fora disso, sem falar assim, não, eu quero voltar de novo, eu quero 10.000 crucificações, né? Para mim realmente não quero só, né, 33 anos, né? Quero uns 40 na terra, 50. Não, foi tudo escrito pela vontade de Deus. E dentro desse tempo, Jesus não perdeu tempo. Então, dentro disso também, não perca tempo. Você vai esperar tudo ao seu redor ser favorável para você começar? Você vai esperar tudo as condições? E se o Senhor quer você, apesar de fazendo, apesar disso, Ele quer, né? Apesar dessas situações, né? Você indo por amor. E se eu não tiver nada o que falar? E apesar de você chegar e só ler e não ter o que comentar, e é isso que ele quer. E aí? Então, deixa o Senhor, né, conduzir as coisas, né? Mas não é uma coisa que é só ele, né? Você junto com ele, né? Não é uma coisa que eu falei assim, o que meu marido então venha e
tenha uma conversa comigo, que meu marido me ofereça o computador, que as coisas, não. Eu fui lá e falei com ele, né? Eu fui lá e falei com ele, olha, eu quero fazer vídeos para vontade divina, né? E eu não tenho computador, né? Então, assim, precisa de ter ação nossa, né? Não tem que ter o ato da criatura. Deus não quer agir sem a colaboração da criatura. Essa não é a vida na divina vontade. Não é Deus dando passo e você parado, né? É caminhos, é trocas, né? É trocas mútuas, né? É correspondência. É ele dar e você corresponder, ele dá e você corresponder, ele dá e você corresponder, né? Então, precisa, né, de ter essa troca, porque é um relacionamento, né? É um relacionamento real. Tão real como é um relacionamento seu na sua família. Deus é uma pessoa, né, que quer ter um relacionamento com você. Então é tão real quanto um relacionamento na família. E no relacionamento da família não tem correspondência. Uma pessoa fala sozinha o dia todo, o resto não fala nada, né? Não, tem correspondência, não tem? Tem ali uma vida sendo desenvolvida nesse lugar, nessa casa, né? Tem pessoas se comunicando, não tem? Tem pessoas vivas ali, vivendo juntas, se comunicando, se interagindo, trocas, né? Atos, né? Então, com Deus é a mesma coisa. Ele é uma pessoa que quer habitar dentro de você, por meio de você e através de você e entre você e os outros ao seu redor, né? Porque a vontade divina se estende, não fica fechada em nós, mas ela transborda fora, né? E vai para o mundo todo. Então, é uma vida real, é uma vida concreta, né? É concreta, é real, não é brincadeira, não é fantasia, não é imaginação, é um real mesmo, né? Que é a vontade divina. Então, é muito grande isso. Bom, acho que aqui deixa eu pegar outro trecho. Agora é o 10:3. O amor basta para tudo. Deixa eu ver só se pegou aqui. Dez três, 23 de novembro de 1910. O amor basta para tudo e muda as virtudes naturais em divinas. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando na pureza, e em como eu, né, a esta bem bela virtude não dedico nem um pensamento, nem a favor nem contra. Me parece que nesse ponto da pureza, nem ela me incomoda, nem eu me dou um pensamento dela. E diz entre mim, eu mesma não sei como me encontro em relação a essa virtude, mas não quero intrometer-me nisso. Basta meu amor para tudo. E Jesus, retomando as minhas palavras, disse-me, minha filha, o amor prende tudo, ata tudo, acorrenta tudo, dá vida a tudo, sobretudo triunfa tudo, embeleza tudo, enriquece. A pureza se contenta em não fazer nenhum ato, olhar, pensamento, palavra, que não seja honesto. O resto tolera. Com isso, não se reduz a outra coisa, que adquirir a pureza natural. Um amor é zeloso de tudo, mesmo no pensamento do respiro, mesmo do pensamento do respiro, ainda que fossem honestos, tudo o que é para si, e com isso dá à alma a pureza, não natural, mas divina, e assim de todas as outras virtudes. Assim que o amor pode dizer-se que é paciência, amor é obediência, é doçura, é força, é paz, é tudo. Assim que todas as virtudes, se não têm vida do amor, no máximo se podem chamar virtudes naturais, mas o amor as muda em virtudes divinas. Ó que diferença entre uma e as outras. As virtudes naturais são servas e as divinas rainhas. Por isso para tudo te basta o amor. Esse basta o amor, eu entendo que é a vida na divina vontade, que é o elo maior com Deus, que é mais do que, igual eu estava falando da cruz, que é mais do que você também ficar muito preso a situações de sofrimentos também. Aí eu tenho que estar
passando por algum sofrimento para ofertar a Deus. Você precisa estar no amor, ou seja, na vontade divina, na disposição de Deus. A pureza é você estar na intenção de viver a vontade de Deus, né? De você fazer tudo de que não quer fazer nenhum ato fora da vontade de Deus. Você quer fazer tudo na vontade de Deus. Então você sempre se coloca nessa pureza de intenção, né? E que é o amor, que é viver a vontade de Deus, né? Mesmo que naturalmente você não pareça tão aos olhos humanos, né? Aos olhos materiais, você não parece uma pessoa tão perfeita assim, né? Pra alguém falar assim, nossa, ela é toda pura, o jeito que ela senta, o jeito que ela fala, o jeito que ela se veste, olha a roupa que ela veste, olha o jeito que ela anda, olha como ela é com o esposo. Às vezes uma mãe que dá uns gritos com o filho, pra uma outra pessoa de fora pode falar, nossa, que mãe, não vai dizer, ai, que mãe linda, né? Vai dizer, não, que mãe escandalosa, ou seja, ao olhar humano não vai ver pureza ali. Mas a intenção com que você chamou a atenção do seu filho para corrigir um mal, e você precisou chamar a atenção dele porque está muito mimado, tem pureza. Entende? Que não adianta a pureza por ela mesma, se ela é medida, que a pessoa só presta atenção a isso. Deixa eu ver se eu consigo entender melhor esse trecho, né? Aqui está falando de virtude ainda. Na vida na divina vontade, as virtudes se tornam coroa para a vida divina, tá? A vida divina vai acima de tudo isso, né? A vida divina ata tudo isso. Porque não é você ver-se puro aos seus olhos, né? É você ser puro de razão divina, né? É o dom de viver na vontade divina. E não a sua pessoa, né? Pensa assim, uma pessoa que tem uma tatuagem e começa a viver na divina vontade, tá? E ela tem uma tatuagem enorme no braço, uma caveirona. Aí se ela ficar se avaliando, porque ficar mal, porque tem aquela tatuagem, né, no braço, né? E ela ficar se vendo impura, né? Nossa, como que eu vou falar da divina vontade com a caveirona dessa no braço, né? E se a pessoa vê pelo que está ali, impresso ali no corpo dela, e não pela intenção que ela tem de viver uma vida honesta, santa, se ela for olhar pro externo, ou pelo que os outros vão olhar e vão estranhar aquela caveira, né, no braço e tudo, mas se ela olhar por isso, pelo que os outros vão julgar, ela não consegue viver a pureza verdadeira, porque ela vai ficar sempre escrupulosa, desconfiada de Deus, do perdão de Deus, fazendo, olhando os julgamentos humanos, a visão que ela tem dela mesma. Então ela precisa olhar, em Deus, ela precisa se ver em Deus. O que hoje ela vive em Deus? A realidade que ela vive hoje é de querer viver na vontade de Deus, não é? Então o passado, aí que está até marcado na carne dela, fica para trás. Porque Deus não vai olhar isso mais. Deus vai pedir, afasta de você todo o apego ao passado, né? Você já confessou, já está na graça, está vivendo agora na vontade de Deus, então tira os olhos de si mesmo, né? E do que aos olhos humanos é puro, é bonito, é singelo. Às vezes a pessoa não teve uma vida de pureza. De pureza em tudo, 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 em tudo. Então, se ela ficar olhando muito para isso, ela vai se sentir sempre feia, sempre uma renegada, né? Um peixe fora da caixa, né? Alguém indigno. E não é para ela olhar nisso, porque digno ninguém é. Mas é para olhar o que Deus dignificou. Essa santidade viver na divina vontade não é mérito nosso. É de Deus. E foi uma conquista dele e dada de novo para nós. Então a gente vai ficar com graça. E tá, Luísa também tem que parar, né? Não pode ficar aqui, ó. Estou pensando na pureza e como eu a esta bela virtude não dedico nenhum pensamento. Não é ficar pensando em pureza, não. É viver a pureza, né? Não é ficar imaginando coisa, não, né? Não é ficar pensando, não, né? Viver na pureza. Né? Que quando você quer fazer só a vontade de Deus, como que você vai falar que isso é impuro? Como que você vai falar que fez impureza se você quis fazer a vontade de Deus? Se você corrigiu seu filho porque é a vontade de Deus e deu uns gritos para isso, como que você vai ver impureza nisso? Né? Como? Né? Como que você vai ficar vendo impureza em fazer a vontade de Deus? Você falou algo para uma pessoa e a pessoa sei lá, acha feio, te acha atrevida por ter falado.
vê isso como algo feio, porque acha que pureza é silêncio, e você falou porque era vontade de Deus. Pronto, você tem que ficar com aquilo que Deus sabe de você, naquilo que Ele considera, né? Não é porque você vai sair por aí também fazendo escândalo nenhum, não é isso não, né? Mas se você viver sobre o jugo do que dizem de você, Jesus amado, né? Jesus amado. Então, não é desse jeito, né? A gente precisa ver a pureza de Jesus na cruz. Jesus na cruz, humanamente, ele carregou sobre si todos os pecados dos seres humanos. Ele estava uma chaga só, todo ensanguentado, todo machucado, né? Todo judiado. Aos olhos humanos não parecia estar puro. E jogaram tudo qualquer sujeira nele, né? Deitaram e rolaram, né? De tanta maldade e atrocidade. E na mente de Jesus passava todos os pensamentos das criaturas. E não era coisa boa de se ver, não. Palavras, atos, desejos, tudo que você pode imaginar. Uma piscada fora da vontade de Deus passava por ele. Mas ele ficou sujo? Ele ficou sujo porque ele estava na cruz? Ele ficou sujo? Então você precisa se ver hoje como Jesus na cruz, né? Seu corpo, como você vive hoje na sua vida, no estado de vida que você vive, no seu casamento, né? No seu casamento, aquilo que você é chamado para viver. E quando você está vivendo no seu casamento conforme a vontade de Deus, no seu casamento, onde há amor, fidelidade, né? Que a castidade é fidelidade, entende? E você vive no casamento conforme Deus te quer, e é um sacrifício, é uma cruz, né? E você precisa ver a pureza nessa cruz da realidade que você vive, com o seu esposo, com a sua esposa, né? E ver a pureza nisso, não ver a pureza no angelical, não no que, fora, na realidade do que, mas o ideal é isso, tá? Mas e se não é? E se esse ideal, né, de família tradicional não seja a sua vida? Adianta você ficar idealizando? Adianta você falar assim, não, só tem Deus na família tradicional, que a mulher, o pai, um monte de filho, né? É tudo lindo, é perfeito, é maravilhoso. Mas e se essa não é a sua vida? E se na sua família tem pessoas que usam droga, tem pessoas que vivem homossexualidade e tantas situações, e apesar de você precisa amá-las, né? Não é aceitar o pecado não, né? Mas amá-las apesar de, e não ficar idealizando uma outra família que não é a sua, querer outra realidade, mas aceitar o real. Está acontecendo na sua casa com pessoas do seu sangue, e essa é a sua realidade, você precisa ver, porque ver com pureza é ver com os olhos de Deus, né? E amar, perdoar, e sempre que tiver oportunidade falar, rezar por essas pessoas e desejar a conversão dessas pessoas, entende? E aí? E se a sua família não é a família perfeita? Né? A família que o padre sempre elogia na missa e fala, olha gente, todo mundo tinha que ser igual aquela família ali. Talvez não é a família que vai ser convidada para o podcast para falar de pureza, né? De modéstia, de santidade. Talvez a sua família não vai ser a referência. Entende? A referência é humana. Mas e aí você vivendo consciente na vida divina, né? Na divina vontade, com o dom da divina vontade, através de você, todos ali estão sendo agraciados. Você vai ver só porcaria na sua família? Você não vai ver santidade? Você não vai ver Deus agindo? Apesar dos defeitos daquele que vive com você, você vai ficar sempre vendo só problema no seu marido, só coisa errada. Não vai ver luz, não vai ver nada. Por quê? Porque o seu marido não é o marido considerado o marido do ano, né? O perfeito. Então são realidades assim que a gente precisa ver com outros olhos, né? Com os olhos de Deus. Que a pureza, né? Essa pureza é a intenção que você tem de amar, de superar todas as fraquezas, de vencer, né? Apesar né, das situações difíceis, mas você todos os dias, né, quer superar, né, e se superasse, né, se superasse, né, passar mesmo por cima dessa pequenez, não ficar presa às debilidades e paralisar por causa delas, não.
É chegar chegado mesmo na cruz, seu corpo na cruz, ensanguentado, né? Não vai estar bem visto aos olhos humanos, né? Não vai estar bonitona na fita brilhando, não. Mas que o seu coração, né, esteja em Deus, né? Que o seu coração esteja unido a Deus. Aí ela fala aqui, ó, estava pensando na pureza, em como eu a esta bela virtude não dedico nem um pensamento, como que não? Jesus amado, que pureza é essa do que viver toda por vontade de Deus? A Luísa viajou aqui, né? Nem a favor nem contra, né? Me parece que nesse ponto da pureza, nem ela me incomoda, nem eu me dou pensamento dela. Estava pensando na pureza e em como eu a esta bela virtude não dedico nenhum pensamento. Não, peraí. Vamos ver. Eu acho que ela não fica prestando atenção em virtude. Então não tá ruim, não. Eu que viajei, então. Ela não fica com esse pensamentinho, né? Ok. Nem a favor, nem contra. Ótimo. Neutra, né? Você fica na neutralidade, né? Me parece que nesse ponto da pureza, nem ela me incomoda, nem eu me dou o pensamento dela. E dizia entre mim, eu mesma não sei como me encontro em relação a essa virtude, né? Não tenho o que dizer. Mas não quero intrometer-me nisso. Ó. Não, tá certíssima, Luísa. Desculpa aí, você tá certa. Eu que tenho que prestar mais atenção. Não quero intrometer-se nisso. Basta meu amor para tudo, né? Me ocupar de Deus. Ah, perfeito, nota 10. E Jesus, retomando as minhas palavras, disse, minha filha, o amor prende tudo, né? Você está cuidando do mais importante, né? Acorrenta tudo, dá vida a tudo, sobretudo triunfa tudo. Em beleza, tudo enriquece, o amor. A pureza se contenta em não fazer nenhum ato, olhar, pensamento, palavra que não seja honesto. O resto tolera. Como assim? A pureza se contenta em não fazer nenhum ato, olhar, pensamento, palavra que não seja honesto. Não quer errar, né? Não quer olhar, ela não quer fazer nenhum ato, não tem nenhum pensamento errado, impuro, que não seja honesto. O resto tolera. Com isto não se reduz a outra coisa que a adquirir a pureza natural. Como assim, Senhor? Tá difícil, hein? A pureza se contenta em não fazer nenhum ato, olhar, pensamento, palavra, que não seja honesto. O resto tolera. Tolera o quê? É o que ela julga, né? É o que ela julga. Então ela fica muito presa ao próprio julgamento dela. O resto tolera. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, olha, eu não vou comungar porque eu tive um pensamento aqui na missa, né? Um pensamento e por isso eu não aceito fazer nada que desagrade a Deus, né? Não foi honesto eu ter esse pensamento, eu não aceito, eu me vigio demais, a pessoa se vigia muito, né? Aqui, ó, a pureza se contenta em não fazer nenhum ato, olhar, pensamento, palavra que não seja honesto. Então, porque aos olhos dela já é desonesto, ela já não tolera. O resto tolera. Aí, às vezes, a pessoa tolera a desconfiança de Deus, por exemplo. Que ela não percebe que quando ela olha muito para ela mesma, se ela sai um pouquinho da linha na visão dela, por ela ter tido um pensamento que nem foi a intenção dela, entende? E aí ela tolera, por exemplo, uma coisa muito pior, que é o escrúpulo, que aí ela vai lá e deixa de comungar. Então ela tolerou uma coisa que ela não deveria tolerar nunca, que é, por exemplo, desconfiar de Deus e deixar de comungar. Mas por ela, né, se prender só nesse pensamento aqui, só isso ela vê, as outras coisas ela não vê, ela fica cega e passa despercebido muitas coisas. Então muitas das vezes ela deixa o amor,
mesmo na pureza, mesmo querendo a pureza. Muitas das vezes ela esquece o amor que está acima disso. Entende? Eu vou dar, por exemplo, eu vou dar esse exemplo porque é muito real, né? Acho que minha colega não vai importar, não. Minha amiga não vai importar, não. Por exemplo, a pessoa que está num casamento, esse casamento é segunda união, né? É segunda união esse casamento. Mas esse casamento, né, já tem os frutos, né? Tem filhos, tem uma união verdadeira, sincera, um amor verdadeiro daquele casal ali, né? E então, só que essa pessoa, né, no começo teve uma dificuldade porque ela não tolerava, né, nada que ela julgava impuro. Por exemplo, ela sabia, olha, eu e o meu esposo, como é segunda união e eu não quero ficar sem Eucaristia, né? Então nós temos que abdicar de ter uma vida sexual, né? Já que nós estamos numa realidade segunda união e ela não abria mão do ato, né, de comungar, né? Ela não tolerava, não achava honesto, né? Entendeu? Só que tinha uma situação que estava sendo tolerada, né? Que era a falta de doação no casamento, né? Em que, no caso, a parte do esposo estava sendo considerada. Ela estava, no começo, né? Ela estava preocupada com a pureza dela, estava preocupada com a pessoa dela, ela estava preocupada com o pensamento que ela tem sobre o que é certo, o que é errado. E ela ficou só nesse âmbito, mas esqueceu o amor que ata tudo isso. Ela esqueceu o amor. E a parte do esposo dela não estava feliz, poderia nem permanecer essa união, porque a parte do esposo ali, né, da doação, né, os dois já viviam juntos, né, o lado do esposo, como homem, ela sendo auxiliar do esposo, o ato dela de se doar ali no casamento não estava sendo considerado, porque ela só tinha um olhar fixo e um pensamento fixo só nessa palavra aqui, ó. E ela não queria se sentir impura e não poder comungar, não é? Mas ela estava esquecendo do resto que estava tolerando, né? E Deus abriu esse amp de visão para ela, né? E dela entender a vontade de Deus dentro de uma situação que aos olhos humanos ela não está totalmente. Aos olhos humanos podem dizer assim, não está pura essa situação, é segunda união, mas em direção à vontade de Deus, o que Deus estava vendo, né? O que Deus estava querendo naquela relação de um amor verdadeiro, esse amor verdadeiro, né? Supera essas coisas. Supera essa falta desse ideal, que ela poderia falar assim, não tem o ideal de ser um casamento conforme tá na igreja. E ela aceita a mortificação, que a gente falou, né, das privações, por estar fazendo a vontade de Deus. Então, ela ela vai obedecer a igreja normal, né, vai obedecer a lei de Deus normal, a igreja certinho, tudo coerente com o magistério, está na segunda união, não vai comungar, né, mas o amor está acontecendo e a vontade de Deus está acontecendo e ela está em comunhão com a vontade de Deus, fazendo exatamente o que para Deus é mais importante do que se ela quisesse ser pura aos olhos dela, né? Ela estaria tolerando a situação injusta e alimentando a situação injusta se não visse com os olhos de Deus. E Deus mostrou, abriu a visão dela para ver além dela, tirar um pouco os olhos dela mesma, do pensamento dela sobre ela mesma, né? E ali ela fez esse sacrifício, né? Que é uma mortificação, né? Mas ela é hóstia viva, ela vive na divina vontade, ela é hóstia viva, né? E está em comunhão com Deus, né? Na vontade de Deus, exatamente onde Deus quer que ela esteja, vivendo conforme Deus quer. E tá, às vezes a pureza contenta em não fazer nenhum ato, olhar, pensamento, palavra, que não seja honesto, mas às vezes a pessoa só o que ela vê, só a visão que ela tem, né? O resto tolera. Com isto não se reduz a outra coisa. Com isso, não se reduz a outra coisa que é adquirir a pureza
natural. Pensa também, né, na pessoa assim, por exemplo, a pessoa tem um olhar de pureza, às vezes de corpo, ela é muito pura mesmo, no jeito que veste, no jeito que... Não tô julgando ninguém, gente, não tem uma situação para dar, tô dizendo geral, porque isso é coisa que Jesus mostra pra gente, é ele que tá falando aqui. A pessoa de modo geral, né, uma pureza no olhar, uma pureza no vestir, mas às vezes o coração dela, ela julga as outras pessoas que é diferente dela. E às vezes ela não quer estar com as pessoas porque ela sente que as pessoas são, de certa forma, ela não pode se misturar, né? Eu tenho que estudar na escola especial, né? Cristã, que seja conforme eu só aceito tudo que seja conforme a minha pessoa, porque eu preciso de ter atos, olhares e pensamento e palavras, né? Que tudo aos meus olhos seja honesto. Então, às vezes, a pessoa, o coração dela, deixa entrar coisas que, às vezes, o que ela tenta manter e zelar é muito externo, né? Então, ela tem a virtude natural, ela é pura, mas, às vezes, o coração, a mente dela tem contaminação por causa dos escrúpulos que ela tem em direção a muitas coisas. Então, às vezes, ela tem tanto escrúpulo, porque eu vivi isso. Tô falando que eu vivi isso também, né? De às vezes tá assim, ficar julgando todo mundo, né? Porque não era honesto para mim bater palma na missa. E lá na igreja todo mundo tá batendo palma. Eu era chata do povo, né? Porque eu ficava dura. Então aquilo que no meu olhar ali, que era desonesto, eu não fazia. Não acho honesto bater palma na missa. Beleza, eu ficava lá dura, mas ficava pensando mal do padre, pensando mal das pessoas. E eu não sei do coração delas. O quanto elas estão em comunhão com Deus ou não, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu ficava pensando mal das pessoas, eu via assim, todo mundo errado, a minha conta era todos errados e eu certa, né? E sofrendo aquele sofrimento ali. Então, às vezes eu tinha um olhar muito sobre o padre, muito sobre as pessoas, criticava muito. Então, o meu coração, o resto, a caridade, o julgar, as outras coisas, os escrúpulos de deixar de comungar porque a comunhão era na mão e não na boca, eu deixei de comungar por causa disso. Eu deixei de comungar por causa de minúcias, de coisinhas, de desconfiança. Então, o resto eu estava deixando passar. Então, às vezes, era pureza num certo ponto, estético, né? Natural, mas no resto, no coração, não era. O coração estava manchado, e aí? O resto tolera, com isto não se reduz a outra coisa que adquirir a pureza natural. Agora, o amor é zeloso de tudo, mesmo do pensamento, do respiro, ainda que fossem honestos. Tudo que é para si. É quando Deus é o dono de tudo. A pessoa não é nem uma visão que ela tem sobre ela mesma, né? Do que aos olhos dela é bonito, do que os olhos dela Deus considera, mas é Deus quem tem zelo e conduz a vida da pessoa, e Deus que vigia e que sabe o pensamento, o respiro, ainda que fosse honesto, tudo que é para si, ou seja, a pessoa não pega nada para si mesma, e com isso dá uma pureza não natural, mas divina. A natureza é a pureza divina. Então, na pureza divina, hoje eu vou na missa, e mesmo que eu entendo que muitas coisas não é, a gente não fica a gente fica no real, né? Mesmo que muitas coisas, é muita palma na missa, mas eu também tenho uma consciência de não ser também aquela pessoa chata, sabe? Desagradável. Então eu participo, eu bato palma, né? Bato palma quando tem que bater palma, tá todo mundo batendo, eu não fico no meio das pessoas assim, chamando atenção, né? Uso calça, eu visto calça, normal, né? A maioria das pessoas que vão na minha comunidade usa calça, a maioria usa calça, gente. Eu uso calça, né? Normal, uma roupa assim, ajeitada, mas não chamativa, normal, como todo mundo, né? E fico ali, igual todo mundo mesmo, né? E a consciência que eu tenho na vontade divina, no que a missa representa, no que Jesus quer, é mais importante, porque quando a pessoa ela tem um olhar muito sobre si mesma, é como se assim, é como se esse pensamento assim ocupasse muito a cabeça dela, ocupasse muito, 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 muito. Agora, quando é Jesus em nós,
né? A gente não fica fazendo impressão das coisas, a gente não pega um olhar para nós das coisas, um pensamento do que para nós é honesto, daquilo que não é, porque a gente pode errar. A nossa visão é curta. Uma coisa que você chama de desonesta, às vezes Jesus quer te ensinar alguma coisa no vídeo, e se você já ficar vendo com escrúpulo, você olha o vídeo e fala, não vou ver não. Eu não vejo vídeo que não seja de pessoa católica, eu não vejo vídeo que seja um conteúdo tal. Eu não vejo vídeo que tenha, tá falando de coisas horríveis, eu não quero ver. Mas quando é o Senhor que vê e pensa através de você e respira, que você não pega um pensamento para você, um respiro, nada, né? É Ele que dirige, Ele que sabe o que é puro, o que é impuro. Você não chama nada, né, de puro ou de impuro, você não julga, você não faz pré-julgamento de nada, você aceita as coisas como elas são, e é Ele mesmo que conduz e te mostra, né? Os pensamentos que vêm são deles mesmos, não é pensamento seu, não é você fazendo pré-julgamento de bom, ruim, honesto, desonesto, verdadeiro ou falso, você não faz nenhum julgamento, você fica no vazio, e é Deus que dirige tudo, né? Tudo é Ele que tudo que é para si, e com isso dá a alma pureza não natural, mas divina. Que é de ver as coisas com os olhos de Deus, e não com os seus, não o que você acha puro. Quantos, né, por essa pureza, aqui a pureza se contenta em não fazer nenhum ato, olhar, pensamento, palavras que não seja honesta. E às vezes a pessoa fica presa em regra, presa em lei, presa em documento, presa nisso, presa naquilo, presa em coisas como, por exemplo, muitos falam assim, né? Muitos católicos hoje se levantam falando assim, o céu é só para os católicos, e fala mal de todo mundo que não seja católico, e já julgam. Esse vai para o inferno, esse é honesto, esse não é, esse presta, esse não presta, esse padre presta, esse não, essa pessoa que falou presta, essa não. E faz um pensamento, sobretudo, de acordo com a realidade deles, com a visão pequenininha deles, né, que se fechou numa bolha, né, onde eles só, aquilo que eles consideram, que identificam, entra no círculo da pureza. E aquilo ao qual eles não gostam sai e vai para o círculo da impureza. E aí o resto tolera. Tolera, por exemplo, não obedecer a Deus, quando Deus fala que a gente deve rezar, né, pelos nossos, que a gente deve rezar por todos, né, que a gente tem que desejar a salvação de todos, e não ficar julgando e dizendo quem vai para o inferno e quem não vai. Então, muitas coisas passam despercebido. A pessoa, então, acaba tolerando coisa que não deveria tolerar, né? E por causa de coisas que quer tolerar. Às vezes a pessoa fica presa em minúcias e deixa de amar, né? Fica presa em coisinhas e deixa de amar, né? Deixa de ver o amor, né? É um zelo tão assim que o Senhor não fica livre para Ele ser zeloso de tudo na pessoa, para deixar Ele ser o zeloso. Ele dirigiu o que entra e o que não entra, o que pode entrar e o que não pode, né? O pensamento correto e o que a pessoa tem que tirar. Não, a pessoa mesmo quer dizer o que ela quer pensar e o que ela não quer. E não é assim. Você vive no abandono, né? No vazio. Você não fica mandando em Deus, né? Não fica fazendo pré-julgamento de nada. Então, tudo que é para si, e com isto dá à alma a pureza não natural, mas divina. E assim de todas as outras virtudes. Assim que o amor pode dizer-se que é paciência, amor é obediência, é doçura, é força, é paz. Essa pessoa que eu citei, no casamento dela, tem isso. Paciência, obediência, doçura, força e paz. Por obedecer a Deus, né? Não é o amor divino, né? O amor, a vontade de Deus como apareceu para ela na realidade, no real que ela estava vivendo, e ela aceitar esse real, né? Que é o que Deus estava mostrando e queria para ela. Então, é assim quando a gente vive na vontade de Deus. Paz é tudo. Assim que todas as virtudes, se não tem vida do amor, se não partem dessa vontade divina, no máximo você pode chamar virtudes naturais, mas o amor as muda em virtudes divinas. Ó, que diferença entre uma e as outras. As virtudes naturais são servas e as divinas rainhas. Por isso, para tudo te basta o amor. Muito maravilhoso, né? Então é isso. Depois eu vou continuar, né? Agradecer a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.